Hi, Beach. Hi, Beach. A gente falou no outro vídeo que a gente queria fazer um podcast já fazia muito tempo e que talvez não ia sair. A gente tinha razão, não ia sair mesmo. A gente decidiu fazer vídeo. Acabou que mexer com áudio é extremamente mais difícil do que mexer com vídeo. Eu não sei se é pra todo mundo, mas pra mim foi. Eu achei também. E a gente decidiu mudar o formato um pouquinho e fazer em vídeo. Ao invés de as duas contar uma história num vídeo só, a gente vai separar. E aí cada vídeo vai ser uma que vai contar. E hoje a gente vai começar com a Giovana. Amigo. Esses tipos de vídeo a gente vai criar um quadro. A gente vai criar um quadro aqui no canal que chama Double Trouble. Que seria o mesmo nome do podcast que virou isso. E aqui a proposta é a gente trazer vídeos sobre crimes reais, coisas paranormais, casos paranormais, algumas teorias de conspiração talvez, que é coisa que a gente gosta de conversar uma com a outra, mas trazer de uma forma de entretenimento, não tirando a seriedade dos casos, nunca. Até porque tem coisa que a gente vai falar aqui que é super sério, mas de uma forma de entretenimento mesmo, de bate-papo. E é essa a proposta, né? Discutir um pouco sobre o caso, conversar mesmo, como a gente faz normalmente. Porque fazem anos que a gente conversa sobre esses assuntos uma com a outra. E tem vezes que a gente racha o bico, tipo, só do jeito que a gente conta mesmo. E foi daí também que nasceu a ideia da gente fazer esse podcast, que virou esse formato de vídeo. E hoje a Giovana vai me contar um caso sobre... Você conhece o caso da família do Pondeligones? Não. É muito triste, na verdade. Mas é muito interessante também. Vou começar pelo Xavier. O Xavier é o pai da família, nascido em Versalhes. A família dele vem da antiga aristocracia francesa. E aí tem a mãe, que é a Agnes Rodanger, que nasceu no subúrbio de Paris, e ela era assistente numa escola católica. E uma das tarefas dela era, tipo, ensinar o catolicismo, catequismo, sei lá. Uhum. Ela era extremamente religiosa e ia sempre nas missas com as crianças. A Agnes e o Xavier, eles namoraram por um tempo quando eles eram adolescentes, só que eles acabaram se separando. Uhum. E aí, depois de alguns anos, eles se reencontraram numa situação totalmente diferente de vida. E a Agnes já tinha um filho com outro cara, mas ela não tava mais com esse cara. E aí eles decidiram reatar o relacionamento, começaram a namorar de novo. E o Xavier, depois de um tempo, pediu ela em casamento e decidiu assumir o filho como dele. Quando que foi esse caso? Tipo, pra eu imaginar a cara deles. O crime foi em 2011. Ah, é recente? Sim. Eu tava imaginando, tipo, vestido com corsete, com anágua, sabe? Eu tava imaginando isso. Não, é tipo recente. E pra você ter ideia de idade, o Xavier tinha tipo 50 anos e ela tinha 40 e poucos, tipo 49. Tá. Casaram e formaram uma família. Eles tiveram mais 3 filhos. Então, o primeiro, que foi o que ele assumiu que não era dele, que é o Arthur, na época tinha 20 anos. Ele era estudante e trabalhava como garçom numa pizzaria na cidadezinha que eles foram morar, que era Nantes. Que era, tipo, fora do centro ali de Paris. E que tava atraindo muitas famílias por causa dessa vida mais charmosa, mais rural e tal. Uhum. Então eles foram morar lá. Eles eram bem de vida, tipo... Eles não eram, tipo, a casa deles era legal, ok, assim, não era luxuosa. Mas, tipo, eles tinham 3 carros, moravam num bairro bom. Tá. E aí eles tiveram mais 3 filhos. O Thomas, que na época tinha 18 anos, e era descrito pelos colegas dele como muito discreto, e ele era músico. Depois a Anne, de 16 anos, que era extremamente religiosa, que nem a mãe dela, e tava na escola ainda. E o Benoit, de 13, que também tava na escola e era mega popular, com a galerinha. O Xavier trabalhava com uma empresa de turismo que ficava em Miami, e aí por causa disso ele tipo, viajava muito por causa desse emprego. E aí os 2 filhos mais velhos já estavam na faculdade, então eles moravam ali na faculdade e de fim de semana eles voltavam pra casa dos pais. Então isso é um pouco da família. Eles pareciam uma família muito normal, muito, assim, perfeita, sabe? Ninguém tinha nada pra falar deles, eles não tinham inimigos. Crianças não davam trabalho, eram populares na escola, não iam bem na escola. Tinham namoradinhas, mas tipo nada. Binais. Mas tipo nada demais, sabe?
Então esse é um pouco do contexto da família. O crime aconteceu em abril de 2011. Então, certo dia, a Agnes avisa na escola que ela tava com gastroenterite, que ela tava muito, muito mal e que ela tava se mudando pra Austrália. Do nada. Ela tava se mudando pra Austrália ou a família? Ela falou que estava se mudando pra Austrália. Ponto. E que ela tava muito mal, com gastroenterite. E aí os filhos também mandaram mensagem pros amigos, falando que eles estavam doentes e que eles iam ficar em casa e pediram pra avisar os professores que eles não iam pra escola naquela semana porque eles estavam muito mal. Ou seja, eles estavam todos doentes, muito mal, estavam todos em casa, mas assim, Deus sabe com o quê. Só a Agnes falou que ela tava com gastroenterite, os outros falaram, tipo, estamos doentes. E os mais novos, eles eram muito presentes nas redes sociais, tipo, que nem um adolescente normal, né? Tipo, tá sempre no Instagram, no Facebook, conversando com os amigos. E os amigos perceberam que, de repente, não se tinha mais notícia deles. Não viam mais eles online e eles não postavam mais nada, então tava meio esquisito. E aí alguns amigos da Anne vão até a casa dela, ver o que tava acontecendo, porque, né, ela não estava online por muito tempo. Ela era uma pessoa muito regrada, muito estudiosa, e não era normal ela ficar faltando na escola. Então eles ficam lá esperando, batem na porta, ficam esperando, ninguém atende. E aí eles vão embora. Tipo, não tava em casa. Você não tava doente aonde? Tá doente na onde? Então ela tava em casa, ninguém atendeu a porta. Não aconteceu nada, assim. Eles bateram na porta, parecia que não tinha ninguém na casa. A namorada do Arthur, que é o filho mais velho, também foi na casa. Ela achou estranho também que ele não dava notícias, já fazia muito tempo. Tipo, alguns dias, e que não era normal também. E aí ela foi na casa, bateu na porta, toque, toque, toque. Ninguém atendeu, mas tinha uma luz acesa no primeiro andar. E ela falou, tem gente nessa casa. Só que ninguém atendeu, os cachorros não latiram, eles tinham 2 labradores. Ela achou estranho também, mas foi embora. E aí logo, não deu, tipo, muito tempo, todo mundo, tipo, em volta deles, assim, começou a estranhar. Os vizinhos, os amigos, a família, ninguém tinha notícia deles. Mas, tipo, quanto tempo eles ficaram nessa de ir bater na casa e nada? Tipo assim, eu tenho a linha do tempo aqui, depois que eu vou falar certinho. Mas é coisa de, tipo, 3 dias, eles falaram que tava doente, e, tipo, em 3 dias ninguém ouviu falar deles. Mas, tipo, a namorada, por exemplo, não se comunicou com os amigos, que não se comunicou com o outro. Tipo, porque se você vai, tipo, várias pessoas vão na casa de uma pessoa que não atende, ninguém consegue conversar com ela, tipo... Era diferente, né? Porque, tipo, as amigas da Anne e do Benoit são da escola do high school, assim, tipo, ensino médio. E a namorada do Arthur, o Arthur tava na faculdade em outro lugar, sabe? Não era, tipo, não tem grupos. Conexão. Não eram grupos juntos, assim. Depois de um tempo, a família do Tom ali, então, os irmãos, dos pais, os tios, os avós, receberam uma carta muito interessante, escrita no computador. E no fim dessa carta tinha a assinatura de todos da família. Tipo, todos assinam embaixo na carta. Escrita à mão ou só, tipo, nomes? Não sei lhe dizer. Mas não vou estar sabendo. Não vou estar sabendo, mas foi escrita no computador, então eu imagino que tenha só os nomes deles. Tá. E nessa carta era como se fosse escrita pelo Xavier, e ele explicava que ele trabalhava secretamente para uma agência antidrogas nos Estados Unidos e que eles tinham, tipo, descoberto um caso muito grande numa boate em Miami, que é onde ficava a empresa dele, e que eles tinham conseguido prender o chefe desse esquema aí e que eles iam ter que se mudar para os Estados Unidos, tipo, em caráter de urgência, tipo, hoje. E eles iam ficar num programa de proteção para testemunhas, porque era realmente muito perigoso e que ele era uma testemunha-chave nesse caso e que, tipo, ele tinha que ir. Tava a família inteira se mudando para os Estados Unidos. No entanto, ele falou que era uma página de 4... Uma carta de 4 páginas, tipo, bem grande mesmo. E ele falava também que não era pra família falar pra ninguém que eles estavam indo pros Estados Unidos. Que era pra falar, tipo, jogar mesmo na mídia social pra quem perguntasse que eles estavam indo morar na Austrália. Então, só a família dele tinha essa informação que eles estavam indo pros Estados Unidos. E aí, no fim da carta, ele pediu um favor pra várias pessoas. Tipo assim, então o João tem que fazer isso aqui pra gente, o Mário tem que fazer isso aqui pra gente. E ele pedia coisas tipo... Vende o nosso carro e dá o dinheiro pra tal pessoa, fica com tais objetos se você quiser, o resto você pode jogar tudo fora, tira as fotos do porta-retrato. E aí ele explicou pra família que podia fazer isso, porque as coisas que eram realmente importantes pra eles tinham colocado num cofre e que eles podiam pegar depois. Tá. Que ele não sabia quanto tempo eles ficariam fora, que provavelmente anos, e pra ninguém tentar entrar em contato com eles.
só por carta, que ele entraria em contato com uma pessoa, essa pessoa ia tipo, conversar com as outras pessoas, mas que a família não deveria tentar entrar em contato com eles. Imagina, tipo, ser da família, receber uma carta dessa e ficar... O que está acontecendo? Então eram coisas assim bem específicas e a família cumpriu tudo. Eles basicamente esvaziaram a casa, acabaram, né, com a casa. E a casa ficou, tipo, super limpa. E eles pediram também que alguém ficasse com os 2 labradores que eles tinham, que não separasse os 2 doguinhos. Tá bom. Tá bom. E que a casa era alugada e eles não queriam que mexesse no quintal, porque tinha coisa que era do dono e que eles não queriam ter problema com isso. Então não era pra mexer em nada no quintal. O resto da casa podia levar basicamente até as paredes, sabe? Uhum. Aí eles colocaram também na caixa de correio lá da casa um aviso de return to sender, que é tipo, retorne pra quem mandou. Então qualquer coisa que eles recebessem é pra voltar pra pessoa que mandou. Tudo isso aconteceu no começo de abril, tipo, entre dia 1 e dia 12 de abril, assim. E aí no dia 13, um dos vizinhos, tipo, mega desavisado, não sabia de nada que estava acontecendo. Ele não sabia nada da mudança, da doença, e ele achou estranho que o carro da Agnes estava parado na casa dela, tipo, na frente, fazia muito tempo. Uhum. E que não era normal, tipo, eles não viam a família mais entrando e saindo da casa, sabe? O carro tava parado lá. Eles acharam estranho. Então ele ligou pra polícia e a polícia foi até a casa. Chegando lá, não tinha ninguém, a polícia não achou ninguém. A casa tava, tipo, parecia que ninguém nunca morou lá. Tava... Porque eles tinham esvaziado a casa. Eles tinham esvaziado a casa. Tipo, pedido pra família esvaziar. Então, tipo, tinha umas coisas com tal pessoa, tinha outra coisa com tal pessoa, tinha coisa que eles venderam, tinha coisa que eles jogaram fora. Então, tipo, a polícia tava meio que sem nem evidência, sabe? Então tava vazia, parecia que ninguém tinha morado lá. E aí a família vai conversar com os familiares e com os amigos. Os amigos falam, eles estão na Austrália. E aí A polícia vai conversar com a... a polícia vai conversar com os amigos. Ah, tá, que você falou família vai conversar com os... Com a família e com os amigos. Não, então a polícia vai conversar com a família e com os amigos. É. Você falou, a família vai conversar com a família e com os amigos. Ah, tá. Então a polícia vai conversar com os amigos e com a escola. E aí a escola fala, não, eles estão na Austrália, recebi um negócio aqui. Eles me pagaram todas as últimas mensalidades. E as crianças não vão voltar pra escola. E aí os amigos falaram a mesma coisa, tipo, eles foram pra Austrália, mas a gente achou estranho também, porque foram assim, tipo, não teve um planejamento nem nada. E aí, quando eles vão falar com a família conta a verdade. Fala que eles foram pros Estados Unidos. Que é a informação que eles tinham, eles não estavam mentindo. Não, eles não estavam mentindo. Mas A verdade que eles tinham, né? é a verdade que eles tinham. E aí a polícia francesa vai falar com a polícia americana e fala, oi, tudo bem, tem uma família que sumiu, eles estão aí, tipo, existe esse caso com vocês? De droga, não sei o quê? A polícia, tipo, nem sei do que você tá falando, sabe? Hã? Não sei do que você tá falando. Não tem família francesa sob proteção. Não existe esse caso. Eu realmente não sei do que você tá falando. Uhum. E aí a polícia fala, é mesmo. E aí no dia 19 de abril, a polícia francesa espalha fotos da família. Tipo, é uma família de 6 pessoas. Alguém tem que ter visto uma das 6 pessoas. Se eles estão por aí. Sabe? Então, é uma família grande que não tem como desaparecer, né? Mas aí eles colocaram essas fotos e jogaram na mídia, assim, tipo, sumiu uma família. Alguém viu essa família? E aí, nesse meio tempo, a polícia também foi na casa deles de novo. E aí agora eles foram procurar por evidências. Eles encontraram algumas notas fiscais, assim, de compras grandes, de cal, de pá, de tipo saco de lixo, sabe? Em lojas diferentes ali da região. Algumas lojas chegavam a ser tipo 4 horas distante da cidade que eles estavam. Pegou a minúcia? Pegou a minúcia? Tá no ar aqui, ó. Tá no ar. Entendeu? Tá aqui, ó. Palpável. Bom, então a polícia achou essas notas fiscais e eles lembraram das cartas que a família mostrou pra polícia. E aí eles lembraram, não era pra mexer no jardim, né? E tem pá, e tem cal, e tem saco de lixo, e tem... Jardim it is. E eles foram pro jardim. Lá no jardim tinha uma construção que era tipo um deck com umas coisas de madeira assim no meio. Mas que foi colocado ali, sabe? Não parecia que era da casa. O bagulho foi colocado. E aí eles começam a mexer. Eles tiram tudo aquilo e eles encontram terra mexida.
Ou seja, era uma terra fofa que parecia... Não era aquela... Terra batida. Não era terra batida, era tipo terra mexida mesmo, sabe? E aí uma das investigadoras, ela começa a mexer na terra e ela encontra cimento. Só que esse cimento, ele não tava totalmente seco, ele tava aquele cimento que você consegue enfiar a mão, sabe? Tipo, mole ainda. Então ela começa a mexer. E ela encontra uma perna decepada humana. A partir daí, eles começam a cavar o quintal inteiro, né? E eles encontram nada mais e nada menos do que 7 cadáveres. A família tinha 6 pessoas. Tinha 6 pessoas. Só que 2 desses cadáveres eram os 2 cachorros. Então, eram 5 humanos e os 2 cachorros. Mas a família não tinha pego os cachorros? Aparentemente, não pegaram os cachorros. Ah, era aquela coisa, tipo... alguém vai pegar, sabe? O João vai pegar. Eu não vou pegar, porque o João... Então, chegou na casa, não tinha cachorro. O João deve ter pego. Tipo, alguém pegou o cachorro. E sabe? Ele pediu pra alguém pegar, ele falou, tipo, pessoa pegue. Eles também encontraram junto ali pijama e os corpos estavam dentro de sacos de lixo. Para a surpresa de ninguém, né? Nesse caso é foda também, porque o que a polícia mais, tipo, em casos de assassinato, de sequestro, essas coisas, a coisa mais importante é a cena do crime. E, tipo, a família, sem querer, limpou a cena do crime. Tipo... Eu acho que foi por querer. O cara, ele mandou uma carta especificando o que era pra cada pessoa fazer pra limpar a casa. Mas, tipo, a família não sabia o que tinha acontecido, a não ser que a família seja cúmplice nesse caso. Mas, tipo, se eu me colocando no lugar da família, eu mando, tipo, mando uma carta falando, vai na minha casa, tipo, pega o Nimbus e o Floquinho, limpa tal coisa, eu falo, tá, ela, tipo, ela precisa que eu faça isso, então eu faço isso. Eu faria também. Então, tipo, a família não sabia que estava limpando uma cena do crime, entendeu? A família em volta, você fala, não a família que eu tô falando. Não o ciclo ali. Foi. Sem querer, eles acabaram limpando uma cena do crime e acabando com qualquer evidência que poderia ter. E aí depois, na autópsia, eles descobriram que as 5 pessoas da família que estavam ali foram drogadas, provavelmente com sonífero, e mortas com um tiro de espingarda ou na cabeça ou no peito. Os vizinhos não viram nada? Não. E aí eles foram cobertos com cal, né? Fez cimento lá, com terra e tal. Colocada madeira em cima. É importante dizer, nesse momento, que eles não tinham certeza que os corpos eram da família do Pom. Uhum. Porque eles já estavam ali fazia alguns dias. Então tava decomposto, de certa forma. E não dava pra ter certeza, mas eles acreditavam que sim. Uhum. No entanto, faltava o corpo do Xavier. Como que eles sabiam? Tinha, tipo, 3 homens menores, uma mulher menor, uma mulher maior e faltava um homem maior. E dá pra saber também, tipo, tipo, talvez você não saiba exatamente se é ou não, mas tipo, uma pessoa tinha 16 anos, aí dá pra, tipo... Saber mais ou menos. Saber, tipo, tamanho de fêmur, essas coisas, tipo, dá pra criar um perfil que se encaixe no sumiço sem dar, tipo, uma estimativa, sei lá. Dá pra ter uma estimativa e perguntar também, tipo, ver por foto, se a pessoa é muito gorda, se a pessoa é magra, se ela é baixa, alta. Eles têm como saber, mais ou menos. Então, faltava o corpo do Xavier se aquela fosse a família dele. E aí, nesse momento, eles não sabiam se ele tinha sido sequestrado, se ele era culpado, ou se ele tinha sido morto também, sido mais uma vítima. E colocado em outro lugar. E não estava ali, mas estava morto também. E aí, nos próximos dias, foi o enterro desses corpos. Eles falam que apareceu, tipo, muita gente nos enterros. Muita gente. Tipo, era uma família querida, sabe? Uhum. A família foi recomendada que eles não olhassem os corpos. Isso levou a acreditar que talvez aqueles corpos não fossem da Agnes e dos filhos. Além disso, os corpos foram cremados. Então, tipo assim, eles descobriram os corpos e meio que no dia seguinte ou no outro já teve esse enterro e eles já foram cremados. Então foi um negócio muito rápido. E aí a família ali ficou meio... não sei. Mas a decisão de cremar foi da polícia, essas coisas? Não sei de quem foi a decisão, mas eles foram cremados.
Porque eu não vejo essa como uma boa ideia. Porque, tipo... Eles poderiam exumar mais pra frente, É, né? Ver, e, tipo, mais provas, sei lá. Se eles não tivessem feito absolutamente todos os testes possíveis, tipo, de tudo, essa não é uma ideia. Porque, tipo... Eu acho também. Nesse caso, que principalmente não tem, tipo, cena do crime, a evidência é o corpo. É, mas eu não sei se de repente é uma coisa da cultura, sabe? Tá. Eu não sei como que é isso, eu não sei quem que decidiu que ia cremar, mas eles foram cremados. E aí, a partir desse momento, a polícia emite um mandato de busca internacional pelo Xavier, já que ele poderia estar nos Estados Unidos. Oi, gente, tudo bem? Então, eu tava editando esse trem aqui agora e eu percebi uma coisa. Vai ficar longo. Pra caramba. E eu não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo ou não. Então a gente teve a ideia de separar o vídeo em 2 partes. É porque é tipo longo, né? Longo 30 minutos, é longo 1 hora. É. Então assim, acho que ninguém gosta muito desse tipo de vídeo. Gente, o que é esse filme? Tipo, no comentário, né? Pra ser um vídeo mesmo. Então vai ter 2 partes. Se a parte 1 a parte 2 sai Coronavirus. A parte 2 sai segunda-feira. Se já saiu, vou deixar o link aqui na descrição. Mas se não saiu, ativa o sininho, se inscreve no canal. Porque senão vai ficar com a história pela metade. Você quer a história pela metade? Não Eu acho vai- que você não quer a história pela Não vai metade. saber como é que acaba. Mas esse Aí, caso, esse Fiz caso pra nós. Esse caso é super interessante. E a gente queria deixar o mais detalhado possível, por isso que ficou super longo. Então, contem pra gente o que você acha que aconteceu. Faça suas teorias aqui nos comentários. E aí a gente discute no próximo vídeo Sobre o final. sobre o final. Por enquanto não tem final. Por enquanto vai ficar um misterinho no ar aí. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. E deixa um beijo pra gente. Tchau! Tchau!